Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Eu sou Daniela, a professora de História. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre os povos ameríndios, ou seja, os indígenas da América, povos que viviam aqui antes da chegada dos europeus. Eles também são chamados no Brasil de povos pré-cabralianos, ou seja, antes de Cabral. E na América Latina, povos pré-colombianos, antes da chegada de Colombo. Mas não foi só na América Latina e no Brasil que os povos indígenas existiram e existem. Desde a Groenlândia até a América do Sul, os indígenas eles povoaram toda a América. E uma coisa que a gente tem que ter em mente é que não devemos utilizar a nomenclatura índio, porque índio significa dar a ideia de algo único. E os indígenas, que é a nomenclatura que deve ser usada, eles são diversos. Eles são de diversas etnias, de diversas matrizes linguísticas, de diversas criações culturais, diversos povos, então nós não podemos nos dirigir a eles como um único povo, como índios, e sim indígenas. E como é que os indígenas chegaram aqui na América? Existem duas hipóteses que são extremamente discutidas. A primeira é a chegada pelo Estreito de Bering na Era Glacial. Os seres humanos saíram da África, povoaram a Europa, depois a Ásia, passaram pelo Estreito de Bering durante a Era Glacial, povoaram a América do Norte, a Central e finalmente a do Sul. A outra hipótese é as navegações dos povos da Polinésia. Os seres humanos teriam saído da África, povoado a Europa, a Ásia, ido para a Oceania, e os povos da Polinésia, lá da Oceania, teriam navegado até a América do Sul e povoado a região. Essas são as duas hipóteses mais aceitas no meio acadêmico. Aí vocês podem ver que tanto no Brasil quanto na América do Norte existiram vários grupos indígenas. Não era apenas um único povo, eram vários grupos, vários povos diferentes, de culturas diferentes, de desenvolvimento social, econômico, religioso diferentes. Os indígenas, eles não podem ser classificados culturalmente. Nós não podemos dizer que existia uma civilização mais avançada em relação a outra civilização, porque cultura não é algo que pode ser classificado como melhor ou pior. Culturas só são diferentes. A gente pode classificar os povos ameríndios nas suas relações econômicas, no seu desenvolvimento econômico. E nessa perspectiva econômica, os povos indígenas eles são classificados em três grupos. Os primeiros grupos, coletores e caçadores, que são aqueles grupos indígenas que não conheciam a agricultura. Eles eram nômades, ficavam na região colhendo e caçando, enquanto a alimentação é abundante. A alimentação ficou escassa, eles vão para outros locais, como, por exemplo, os Geis e os Esquimós. São povos coletores e caçadores, que não conhecem a agricultura, que não desenvolveram a agricultura. O segundo grupo é o grupo de economia de subsistência, que são aqueles indígenas que, além de plantar, o segundo grupo é o grupo de... O segundo grupo de indígenas... O segundo grupo é aqueles classificados como economia de subsistência, que são aqueles grupos indígenas que, além de colher e caçar, eles também desenvolveram a agricultura, mas era uma agricultura para alimentar um povo específico, o grupo específico deles, e não algo para alimentar além. Eles não faziam agricultura para comércio, e sim para consumo próprio. O terceiro grupo é o grupo que é classificado economicamente como produção agrícola excedente, ou seja, são aqueles povos que desenvolveram um complexo sistema agrícola para poder alimentar milhares de pessoas. E junto a esse complexo sistema agrícola, eles desenvolveram ciências como astronomia, como arquitetura, como administração. Esses três povos que desenvolveram a produção agrícola excedente, eles povoaram a América Central, os astecas e os maias,
e América do Sul, os Incas. Os maias, eles desenvolveram, por exemplo, o número 0. Além dos maias, os hindus e os babilônios foram os únicos povos que desenvolveram o número 0, que é extremamente importante para o desenvolvimento da matemática. Sem o número 0 não existe matemática, né? Eles também desenvolveram 2 calendários. Os astecas desenvolveram o império, e o imperador é considerado o representante do Deus Sol aqui na Terra. Eles também desenvolveram um calendário. E uma coisa muito comum na religião deles eram os sacrifícios humanos. Eles achavam que sacrificar guerreiros corajosos de tribos rivais era uma forma de agradecer aos deuses. Os incas desenvolveram um vasto império aqui na América do Sul. E como os maias e os astecas, eles também desenvolveram canais de irrigação, construíram cidades, desenvolveram ciências como astronomia, como arquitetura, como administração, como a matemática. Então, esses povos, eles desenvolveram um vasto sistema, um complexo sistema de sobrevivência. Mas não significa que eles eram superiores aos outros. Eles apenas desenvolveram mais elementos do que os outros povos. Por que os astecas desenvolveram vestimentas e os indígenas brasileiros não, por exemplo? Porque aqui no nosso território os indígenas não desenvolveram essa necessidade, não existiu essa necessidade de desenvolver roupas, já que aqui o clima é quente, na nossa região o clima é quente. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa breve explicação. Pesquisem sobre o assunto. Seria interessante vocês pesquisarem, por exemplo, quais as sociedades indígenas viviam aqui na nossa região. Nós moramos em uma região que tem nomes indígenas, Arembepe, Itacimirim, Guarajuba. E cadê esses povos? Que povos existiam aqui? Então seria interessante a gente saber. Nós não temos muito contato com essas sociedades indígenas que são tão importantes quanto qualquer outra sociedade na construção do Brasil. Então, até a próxima, gente. Tchau, tchau.